pacto, feitiçaria, maldição, bênção. Isso existe mesmo? Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno. É um prazer estar aqui novamente com vocês, como toda semana, no nosso programa Encontro com Kardec, sendo hoje o Encontro com Kardec número 44. Hoje nós vamos comentar sobre as questões 549 a 557, que fala sobre essas questões de pacto com o demônio, pacto, maldições, feiticeiros, coisa desse tipo. Mas, antes de qualquer coisa, eu não posso deixar de pedir a você, como sempre, para se inscrever no canal. Não custa nada, você não paga nada por isso, apenas nos ajuda a propagar cada vez mais o trabalho que a gente tem feito aqui de divulgação da doutrina. E, evidentemente, deixar aquele joinha para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando de todo esse nosso programa e possa divulgá-lo para mais pessoas. Vamos assistir o nosso estudo e a gente, no meio do caminho, vai fazendo alguns comentários. Vamos lá ver. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pactos. Perguntas 549 e 550. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo? Apelas então a espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Isto não significa que teu vizinho não possa livrar-se deles, por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má, chama os maus espíritos a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por sua vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente nisto que consiste o pacto. A dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que estes lhes sugerem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos, para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que terá de suportar neste mundo, sofrendo, na vida futura, as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se enterra cada vez mais, não desfrutará no mundo espiritual dos prazeres de que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência de espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que leva à perda do delinquente, mas que lhe será sempre fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira firmemente. Pois é. Pacto, na realidade, nada mais é do que um contrato, né? Um contrato que a pessoa faz com a outra. Aqui na vida, por exemplo, né, existem político fala muito de pacto, fazer um pacto com o partido, um pacto com a sociedade. Nada mais é do que uma combinação,
um acordo, um acerto entre as partes. Só que nesse caso aí, o pacto ele tem os dois lados, né? Tem aquele, como se fosse obrigação de um, dever do outro, né? E vice-versa. Nesse caso especificamente, falando sobre a espiritualidade, tem muita gente que acredita nisso e faz um pacto com algum espírito, né? Seja lá quem for, só que ela fica refém daquele espírito. Primeiro, quem faz esse tipo de coisa, fazer um pacto com o espírito tal, quem faz isso são espíritos que não têm grande evolução. Pelo contrário, são espíritos menos evoluídos, porque se dão ao trabalho de querer subjugar as pessoas, os encarnados, nesse tipo de argumento. Fica ali refém um do outro. Então a pessoa precisa muito fazer uma determinada coisa. Não, eu vou... É como fazer promessa santa, né? Não, eu preciso disso e estou aqui e o santo tal ou o espírito de fulano de tal está aqui do meu lado, vai me ajudar e tal, e vou fazer e nós vamos conseguir. Tá bom. Ele vai tentar te ajudar, por exemplo, é o que mais se vê nesse caso, é uma influência negativa. Esse espírito que você está pedindo para ajudar você, certamente, a se vingar e fazer mal a alguém, ele vai tentar influenciar aquela pessoa que você está querendo prejudicar, vai tentar influenciar de alguma maneira ela ou as pessoas em volta dela para que prejudique esta pessoa. Isso assim, eles fazem isso. Só que a intenção desse espírito não é boa. Um espírito evoluído jamais vai fazer isso. E a pessoa que está querendo também o mal de alguém, pode querer o mal de alguém? Pensa, essa pessoa também tem uma certa dificuldade moral, sem dúvida nenhuma. Como é que vai desejar o mal do outro e pedir até o concurso dos espíritos, de algum espírito que seja, para prejudicar alguém? Evidentemente, esse que está querendo tem, com certeza, muita imperfeição moral. E esse espírito que está indo, tentando agradar esse que está pedindo, também, evidentemente, tem muita imperfeição moral, sem dúvida nenhuma. Só que aí ele fica refém do outro. Então, esse espírito que está indo, tentando fazer a coisa, fazer o mal, ele certamente vai estar ligado a você por essa vibração. E vai ficar... ele vai tentar influenciar alguém, e pode até conseguir, mas vai ficar ligado a você nessa vibração que você emitiu. Então, com certeza, de alguma forma, vai te prejudicar. Sabe aquele ditado que o mal que você deseja volta para você? É nesse sentido. Porque esse espírito que foi lá para fazer alguma coisa que você quis fazer mal a alguém, ele vai influenciar a pessoa, né? Ele vai influenciar, vai tentar influenciar. E conseguindo ou não, ele vai voltar para perto de você e vai ficar ali do teu lado, querendo que você faça as coisas que ele quer. E pelo baixo nível moral dele, você imagina como é que pode ser. Até pelo fato de uma certa forma, viver das suas energias, né? Porque tudo que nos rodeia é energia. Então, o espírito desencarnado, que fica o famoso encosto, que a gente fala assim, são os obsessores. Encosto é uma maneira jocosa, de brincadeira de falar, mas é aquele obsessor, ele suga as suas energias. Ele realmente suga a tua energia. Você vê que às vezes você tá, do nada você começa a se sentir, caramba, tô triste, eu tô fraco, tô me sentindo mal. São determinados obsessores que podem estar ali sugando de você os fluidos que você tem. Isso sim, isso acontece. E já falamos isso várias vezes. Tudo que gira no universo é em termos de energia. Uma coisa é fato. Esse negócio de pacto com Satanás. Primeiro ponto. Satanás não existe. O inferno não existe. Satanás não existe. Nada disso. Isso é folclore criado há muitos anos atrás por religiosos que não queriam perder o poder e criaram esse tipo de figura para amedrontar as pessoas e continuarem sobrepujando todo mundo, inclusive influenciando reis, imperadores e tudo mais. Então, esse negócio de Satanás, isso não existe, gente. Bota isso na cabeça, isso não existe. O que existe, sim, são espíritos muito pouco evoluídos,
muito pouco mesmo, de baixíssima evolução e que estão ali querendo prejudicar as pessoas, não importa quem. Então, se você está com um interesse ruim, se você está com interesses maléficos, esses espíritos de muito baixa vibração vão sentir essa tua vibração e vão ficar perto de você. Então, aí você vai pedir esse tipo de coisa. Eu quero muito que não sei o quê. Ele vai ali, vai tentar te atender para te agradar, mas pode estar certo que ele vai te cobrar esse resultado. Não tenha dúvida disso. Essa é a questão de fazer acordo com o demônio, de pacto com o espírito. É tudo nesse sentido. Agora, isso vai atingir a pessoa a que você está querendo fazer mal só se esta pessoa vibrar dessa forma com ele. Porque se for uma pessoa um pouco evoluída, isso não vai acontecer porque Deus não permite. É simples. Deus não permite que se faça mal a ninguém. Aí você diz, mas como é que pode? Se as pessoas fazem mal às outras? Sim, porque essa que está sofrendo mal permite que aquele espírito se aproxime dela, porque ela acaba tendo vibrações negativas, o seu espírito protetor, o seu mentor se afasta e esse espírito de baixa vibração, que está querendo o mal dela, acaba influenciando e de alguma forma atrapalhando as suas energias. Isso precisa ficar muito claro. Vamos dar sequência? Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Perguntas 551 a 556. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais conjurações. Mas ficais certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, nesse caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgai-as dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos
sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então os bons espíritos vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Pois é. Aqui nós tivemos as questões 550 até a 556. Como nós falamos no quadro anterior, agora há pouco, Deus não permite que o mal aconteça para as pessoas, a não ser que essas pessoas queiram. Então aí ela entra em uso do seu livre-arbítrio. Se ela permitir aquilo, se ela vibrar naquela mesma faixa, aí é outro caso. Mas fora disso, jamais. Isso não vai acontecer. E essa questão de feiticeiro, enfeitiça, o poder, esse poder de pessoas para enfeitiçar as outras, isso nada mais é do que o poder do pensamento. Só que tem pessoas que realmente têm um poder um pouco energético um pouco maior. E muitas vezes vibram para o lado negativo também, mas vibram para o lado positivo. Como sempre a gente fala, não é aquela questão de tudo depende da elevação de cada um, tudo depende da elevação moral de cada um. Não existe fórmula para fazer mal, fórmula para fazer bem, não existe nenhuma, como disse agora, nenhuma fórmula mágica, nenhuma reza para curar alguém. As palavras nada mais são do que uma forma de expressão articulada no nosso planeta, que se propaga através do ar. Porque na espiritualidade ninguém precisa falar, no poder mental. Em diversos planetas também se fala pelo ar, e outros se fala apenas pelo pensamento, quer dizer, você só pensa. Então, as palavras nada mais são do que para a comunicação. Só que tem outra vertente, que a pessoa, muitas vezes, pessoas precisam de determinados pontos de apoio para realizar as suas ações. Por exemplo, nós temos algumas orações. Tem muita gente que só se sente protegido e amparado de alguma forma quando reza um Pai Nosso. As palavras do Pai Nosso não têm poder, a palavra esse Pai Nosso que está no céu, até porque não existe céu, né? Não é de cima ou de baixo. Você está no Japão, o de cima dele é o de baixo nosso. E aí? Então, são palavras. Só que essas pessoas, de uma forma benéfica e bondosa, elas não conseguem se concentrar, a não ser que seja feito dessa forma. Então, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, com muito fervor, com muita vontade, com muita paixão benéfica, para ajudar alguém, para curar alguém. Essas rezadeiras que todo mundo já ouviu falar, hoje em dia tem poucos, mas nada mais são do que médiums que têm um poder energético, uma força de energia um pouco mais evoluída, esse poder mediúnico de transportar essas energias e, de alguma forma, imantar aquelas pessoas para que elas melhorem. E, em melhorando, a própria pessoa que está sendo imantada, que está sendo beneficiada com essas energias, acredita que está sendo curado, que está sendo, de alguma forma, tendo o seu mal, a sua dor amenizada. Por quê? É o seu próprio pensamento que está fazendo, junto com o pensamento daquele médium ou daquela pessoa que está desejando. No caso de mãe para filho,
de pai para filho, que seja, ou ao contrário, emite tanta vontade, tanto amor e tanto carinho naquele desejo do bem, que isso ajuda a pessoa, ela vibra daquela forma e aquela pessoa sente aquela energia como num passe, muitas vezes sem imposição das mãos, sem fazer o passe, pela própria emissão do pensamento com esses fluidos positivos. As pessoas que precisam se curar ou de alguma forma precisam se animar, elas sentem, se auto-induzem, dizer sim, induzem de que está sendo curada e se cura. Tem muitos casos desse tipo. Agora, existem também médiuns que já fizeram trabalhos muito fortes, trabalhos no sentido de projetos de cura muito forte graças às suas energias. Mas, de toda forma, se a pessoa, se esse receptor dessas energias não estiver apto a receber essas energias, se ele não estiver vibrando da mesma forma, querendo se curar, não vai resolver absolutamente nada. Não vai absolutamente nada, não resolver nada. A mesma coisa com relação a talismãs, patuás, coisas desse tipo. Olha, eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive. Eu, há muitos anos atrás, quando jovem ainda, eu frequentei a Igreja Católica, já comentei isso uma vez aqui, frequentei inclusive o Candomblé e a Umbanda, até chegar ao ponto de dizer, não, isso aqui não me identifica, não, isso aqui não me identifica, até chegar ao ponto, há muitos anos também, de encontrar a doutrina espírita. Houve uma certa época em que eu recebi de um guia espiritual da Umbanda um patuá, um embrulhinho que ele fez lá com umas contas, com, como é que é o nome daquelas, contas que se chamam, né? Aquelas, parecem umas joias, com um olho de não sei o que seja. Fez aquele patuá para mim e disse, quando você se sentir triste, quando você sentir que está fraco de pensamento, você se agarra nisso aqui que você vai melhorar. E realmente, em alguns momentos, aquilo aconteceu, até o momento em que eu não estava com aquilo perto de mim e comecei a pensar em melhorar. E melhorei. Aí eu falei, ué, então aquilo não precisa. Eu não preciso daquele talismã, daquele patuá, para poder vibrar de uma forma melhor. Entendem isso? É exatamente isso que funciona com esses patuás. Isso não quer dizer que as pessoas estejam erradas em fazer isso. Não existe isso. Cada um com a sua liturgia, na sua religião. Aqueles que têm fé, sem dúvida nenhuma, vão conseguir os seus intentos, desde que isso seja para a caridade. De alguma forma, caridade até consigo mesmo, de tentar melhorar de alguma forma. Então, esses curandeiros, essas rezadeiras, curandeiros, inclusive, no passado tinham muito mais, eles nada mais são do que médiuns, que te ajudam com o seu poder vibratório a que você se eleve, vibre de uma forma positiva e acabe, de alguma maneira, se curando. Tem, inclusive, um caso até de Bezerra de Menezes, depois eu lembro, realmente agora não me lembro qual foi o livro em que isso está declarado, em que um determinado espírito obsessor foi obsidiar o filho dele e realmente andou atrapalhando um pouco a vida do filho dele. Mas numa sessão mediúnica, ele disse que estava ali, mas não era para prejudicar o filho, ele queria prejudicar o doutor Bezerra, só que ele não conseguia. Olha a faixa vibração do Bezerra de Menezes, isso quando encarnado ainda, imagina hoje em dia. Ele não conseguia, então ele resolveu, para se vingar do Bezerra de Menezes, a obsidiar e a tentar prejudicar o filho dele. E em alguns momentos até tentava e quase que conseguia isso. Quer dizer, por que ele não conseguia com o doutor Bezerra? Olha a faixa vibratória dele. Então, com você é a mesma coisa. Se você sentir alguma presença, alguma força negativa, peça ajuda do seu anjo guardião, já falamos isso em outros encontros anteriores, agora recentes, peça o concurso e ajuda de bons espíritos, que esse mal ou esse obsessor, seja lá, essa vibração que está tentando te atingir, não vai te atingir, porque Deus não permite. Se as coisas acontecem de ruim com as pessoas, se elas são ruins, é porque a própria pessoa está permitindo que aquilo aconteça. Ah, mas pode ser que seja uma expiação, uma prova para ele. Sim, e se for uma expiação, de qualquer maneira, ele precisa vibrar, você precisa vibrar, eu preciso vibrar,
de um ponto positivo, com elevados pensamentos e o concurso de bons espíritos para poder passar por aquela expiação com soberania, passar por aquela prova e ter o seu desenvolvimento no seu caminho de uma forma para se elevar cada vez mais. Vamos à última questão do estudo? Bênção e maldição. Pergunta 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançadas? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, é possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verifica pela vontade de Deus e como acréscimo de provação para aquele que a sofre. Aliás, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere o maldito se ele for mau e só cobre com sua proteção aquele que a merece. Como nós falamos no início, maldição é a mesma coisa do pacto, é a mesma coisa dos feiticeiros. Então ele resume dessa forma. Não existe maldição. Eu posso lançar, então eu digo assim, tem até um personagem que dizia Beto Carneiro, vampiro brasileiro, eu vou te largar uma maldição, não falava assim? Mas é brincadeira, evidentemente. Mas quando você deseja o mal a alguém, então tem gente assim, maldito, você vai passar por isso, você vai ter não sei o quê, você vai ver, você vai ser prejudicado também, você me prejudicou. No momento que ela está lançando isso, ela está baixando tanto o seu campo vibratório, ela está trazendo tanta energia negativa e trazendo para perto dela esses espíritos também da mesma vibração negativa, muito baixa, e que vão se comprazer em prejudicar aquele outro. Mas só vai prejudicar aquele outro se o outro permitir. Se o outro estiver na mesma faixa vibratória, ele pode realmente cair. Mas se não estiver, dei o exemplo agora há pouco do Bezerra de Menezes, isso não vai acontecer. Então, não existe a maldição da palavra. Rapaz, não pode largar a maldição não, que é igual praga de sogra, essa brincadeira. Então, maldição não existe, está muito claro, gente. A gente precisa entender que tudo o que acontece à nossa volta tem o concurso da espiritualidade e tudo é energia. Muita coisa de ciência, porque o mundo natural não é aqui onde a gente está. O mundo natural é na espiritualidade. Aqui são breves momentos, 50, 60, 70, 80 anos, ou 20, ou 30, seja quando for. E você volta para o seu mundo natural, que é universal. E neste mundo natural, tudo está afeto à energia. Proveniente de quê? Do seu pensamento. Então, é a forma com que você pensa, é a forma com que você vibra, através do pensamento. Da mesma maneira, o contraponto que é a bênção. Nada mais é do que você desejar a cura de alguém, desejar coisas boas para alguém. Bons espíritos vão encaminhar esse teu pensamento, você mesmo vai direcionar esse teu pensamento positivo para a pessoa que você está querendo ajudar. E os espíritos vão ajudar também nesse sentido. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Esse foi mais um Encontro com Kardec, número 44. E agradeço muito a estarem acompanhando todo esse nosso trabalho. Olha, 44 semanas que nós estamos fazendo esse trabalho e que vai durar ainda algum tempo. São 1000 e poucas questões e nós estamos na 557 que acabamos de ver. Então ainda tem pelo menos mais uns 40 encontros para frente e eu espero sinceramente poder contar com o concurso de vocês, com a presença de vocês aqui. Não se esqueça, não falei no início, mas eu digo agora, sempre faça uma prece lá no início e agora no final. Faça uma prece agradecendo a ajuda de bons espíritos que estão aqui nos ajudando a desenvolver esse trabalho da divulgação, que é o foco principal, a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, fiquem na paz.